porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Salmo 106, de 1 a 5. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs
a todos os nossos amigos que acompanham este culto pelas redes sociais e que conosco se prepararam para adorar ao Senhor nesta noite. O culto desta noite fala sobre a bondade de Deus. E o salmista diz: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Que o Senhor possa ser adorado, que o Senhor possa ser glorificado com a nossa vida. Que nós possamos lembrar e reconhecer, lembrar que Ele é bondoso e reconhecer a sua bondade nos seus atos pelas nossas vidas a cada dia. Amém. Senhor Deus, meu Pai, graças nós te damos por estarmos reunidos aqui neste momento, mesmo que de forma remota. Peço que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, Pai, que estamos fazendo de todo o coração. É que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmos 23, de 1 a 6, que diz:
O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do teu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, humildemente na Tua presença, como igreja, nós reconhecemos que temos faltado, ó Pai, quando deixamos de perdoar, quando deixamos de amar, e também em nossas omissões. Por isso, sinceramente, diante da Tua graça, do Teu amor para conosco, pedimos perdão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu declaro em nome de Jesus Cristo que os nossos pecados estão perdoados, porque Ele se entregou na cruz por amor a cada um de nós, por causa da sua bondade. Eu declaro então que os nossos pecados estão perdoados. Porque os nossos pecados estão perdoados, nós com alegria louvamos ao nosso Deus. Convido você nesse instante a louvar ao Senhor. Amém. Não ficarei ali, mas amei todo carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem do que tinha e repartir. Era seu nome natural e livre, também chamado das consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro forte e console abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurado, dando-lhe a mão. Era seu nome maravilhoso, natural e livre, também chamado das consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homem, foram procurar
tua criação. Pelo céu tão vasto, o mar tão grande, o mundo tão belo que tu criaste. É incrível em nós tu, Senhor, pensaste ao deixar o teu plano lugar pra cada um. Por isso cantamos de coração, a ti cantamos nossa gratidão. Por isso cantamos de coração, a ti cantamos nossa gratidão. Queremos cantar um hino a ti, Senhor, uma nova canção que vem do coração. Queremos cantar a nossa gratidão por toda a beleza da tua criação. Pelo céu tão vasto, o mar tão grande, o mundo tão belo que tu criaste. É incrível em nós, Senhor, pensaste ao deixar o teu plano lugar pra cada um. Por isso cantamos de coração, a ti cantamos nossa gratidão. Por isso cantamos de coração, a ti cantamos nossa gratidão. Só o poder de Deus pode mudar e ser a prova que eu te dou. Ele curou o meu, também este sou feliz. Bendito ao Senhor, nova criatura sou, nova sou, só o poder de Deus pode mudar e ser a prova que eu te dou. Ele curou o meu, também sou feliz. Bendito ao Senhor, nova criatura sou, A leitura bíblica desta noite para a nossa meditação se encontra em Efésios, capítulo 2, do 4º versículo ao versículo de número 10, que diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavras do Senhor, palavras de vida eterna. Pois deixa eu ver.
características importantes do fruto do Espírito, que é o amor. O título da mensagem é Bondade, Amor em Ação. A bondade tem essa característica de ser a qualidade daquele que age em favor do seu próximo. A bondade, ela só pode ser expressa em atitudes, em atos de bondade. No salmo que nós lemos, na abertura do nosso culto, o salmo encerra no versículo 6 dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esta bondade que Davi declara no Salmo 23 é um atributo de Deus, é a bondade de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus seguirão aqueles que temem a Ele, aqueles que confiam nele. E é necessário então, para que nós possamos viver nesta bondade, é necessário nós sermos uma nova criatura. É necessário nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos. É interessante que quando Jesus declara a Nicodemos, em João capítulo 3, ele declara a respeito do novo nascimento, e Nicodemos diz: como pode um homem como eu, já velho, nascer novamente? Ele vai entrar novamente no ventre de sua mãe para nascer? E o Senhor Jesus então declara no versículo de número 6, do capítulo 3 de João: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O fruto do Espírito só pode se desenvolver em quem é nascido do Espírito. As características desse fruto se desenvolvem na caminhada, no decorrer do crescimento espiritual, no decorrer das experiências de amadurecimento que cada um de nós experimenta na sua vida cristã. Então é um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento. Assim como o fruto na árvore demora um tempo para que ele fique pronto para ser colhido, assim também o fruto do Espírito na nossa vida demora um tempo de amadurecimento, um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de formação, um tempo de crescimento. Portanto, é necessário nós termos muito claro em nossa mente, termos muito claro esse conceito de que nós estamos passando por um processo de crescimento, por um processo de amadurecimento, um processo em que esse fruto vai se formando. E com a formação desse fruto, que é o amor, as características desse fruto começam a aparecer na nossa vida. E uma característica muito importante é a bondade. A bondade é tão importante como parte do fruto do Espírito, que é pelos atos de bondade que o cristão marca o seu testemunho na sociedade. Não tenha dúvida disso. É pelos atos de bondade que o cristão marca o seu testemunho na sociedade. Nós podemos pregar, nós podemos falar para as pessoas do amor de Deus, nós podemos desenvolver um estudo lindo sobre a salvação, mas se nós não tivermos atos de bondade, se nós não agirmos com bondade para com o nosso próximo, o mundo não vai ouvir a nossa voz, não vai ouvir a nossa pregação. No texto que nós lemos, em Efésios capítulo 2, de 4 a 10, nós vemos que dos versículos 4 a 6, eu vou fazer um breve resumo desses versículos, nós vemos que o autor aos Efésios destaca que Deus é rico em misericórdia. As pessoas às vezes procuram a riqueza material, mas a Bíblia diz, e o autor aos Efésios diz que Deus é rico em misericórdia. Deus coloca o coração dele na nossa miséria, é isso que significa a palavra misericórdia. É quando o coração de Deus desce do seu trono e vem até a terra. Deus se importa conosco, por isso Ele tem misericórdia. E essa misericórdia então faz com que Deus se manifeste a nosso favor. Voltando ao Salmo 23, quando Davi diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. A misericórdia é um atributo de Deus, é parte da essência de Deus, é parte do caráter de Deus, e por isso nós precisamos estar sempre atentos a esta verdade. Se você quer realmente estar em comunhão com Deus, aceite a misericórdia dele na sua vida, clame pela misericórdia dele na sua vida, porque é parte do caráter de Deus.
E aí o autor diz: pelo grande amor com que nos amou, esse Deus maravilhoso, misericordioso, nos tira da morte. E essa morte é a morte espiritual, é a distância em que o homem está desse Deus. A falta de comunhão do homem para com Deus é chamado aqui de morte, que é a morte espiritual. E pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos tira desse estado de morte espiritual. Ele nos tira dessa condição de estarmos separados dele e nos aproxima e chega até nós através do seu Filho. Através do sacrifício de Cristo por nós, nós temos então a verdadeira vida. E aqui é o paradoxo da fé, o paradoxo do cristianismo, o paradoxo da fé cristã. Pela morte de Cristo, morte física de Cristo na cruz, Deus nos concede a vida espiritual. Deus nos concede a oportunidade de termos novamente comunhão com Ele, a comunhão que estava perdida na nossa vida por causa do pecado. E tudo isso pela graça. E aqui nesses versículos, por 2 vezes, o autor coloca a palavra graça. Pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é o favor imerecido. É um presente que Deus nos dá quando nós não tínhamos condições de obter pelos nossos esforços ou pela nossa capacidade este dom, este presente que Deus nos oferta. Cristo nos garante este presente. E através da ressurreição de Cristo, nós temos mais ainda, não só a comunhão restaurada com Deus, mas nós temos a certeza de que estaremos realmente com Ele eternamente. Estaremos com Ele para sempre, porque Cristo ressurgiu. E isso é a essência da fé cristã. A ressurreição de Cristo é a essência da minha fé, é a essência da sua fé. Sem ressurreição nós não estaríamos aqui. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, seria vã a nossa pregação, seria vã a vossa fé. A nossa fé é viva, a nossa pregação é viva e ela continua atual, porque Cristo ressuscitou, porque Ele não ficou morto, porque Ele venceu a morte. Isso, o autor nos declara isso do versículo 4 ao versículo 6, e no versículo 7 ele diz ainda: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, para mostrar nos séculos vindouros. Que maravilha! O autor está falando no primeiro século da cristandade, menos de 100 anos após a vinda do Senhor Jesus. Ele está declarando que nos séculos vindouros ainda seria demonstrada por Deus a sua grande bondade. A riqueza da glória, da graça de Cristo, de Deus, seria mostrada para a humanidade. Estamos no 21º século. Já estamos no século 21, no 21º século, por 20 séculos, e agora entrando no 21º século, a pregação do Evangelho está avançando. A mensagem continua viva, a mensagem continua eficaz. Mas nesse versículo 7, o autor declara aqui mais um atributo de Deus, que é o que nós estamos estudando hoje. No versículo 7 ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Mais uma vez, então, aparece mais um atributo de Deus, a bondade de Deus. E o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 2, versículo 24, ele fala a respeito de que só pela bondade de Deus é que nós somos perdoados. Apenas, então, somente pela bondade de Deus. Então não é pelo nosso mérito, e é isso fica muito claro nos versículos 8 e 9. A salvação da condenação do pecado da morte espiritual só pode acontecer pela fé mediante a graça de Deus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto,
A salvação da condenação que o pecado trazia sobre nós, ela só pode ocorrer pela fé em Cristo Jesus. E só pode ocorrer porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pela sua graça, ou seja, nos dando de presente a salvação em Cristo, faz com que nós então não sejamos mais condenados a viver no pecado. Não sejamos mais condenados a viver afastados dele, mas nós somos levados à sua presença aqui, nesta vida, e temos a certeza de que viveremos para sempre com ele. É interessante aqui o conceito dos versículos 8 e 9, que tanto a fé como a graça de Deus são dons dados por Deus. Tanto a fé quanto a graça. Nós não conseguimos crer por nós mesmos. Nós somos pessoas que têm dificuldade, o ser humano tem dificuldade de crer. É necessária a ação soberana do Espírito Santo para nos levar a crer naquilo que Deus manifestou. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Muitas pessoas têm dificuldade de entender por que Cristo morreu na cruz, de entender o significado da morte dele na cruz. Mas esta mensagem é clara na palavra de Deus, na Bíblia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. É obra de Deus, é a ação de Deus. E Cristo passou pelo sacrifício, mas Cristo não foi abandonado, ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu o pecado pela sua morte e venceu a morte com a sua ressurreição. E porque ele ressurgiu, nós também temos a certeza da ressurreição. Encerra o versículo 10, o autor aos Efésios dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui então está mais um conceito importante. Se as obras não podem nos levar à salvação, mas somos salvos pela graça, somos salvos através da fé em Cristo Jesus e pela graça de Deus, o importante é entendermos que nós precisamos demonstrar a nossa fé agindo, atuando com atos de bondade, praticando as boas obras. As boas obras não salvam. As boas obras são um sinal daquele que já é salvo. São características e são atos daqueles que já têm a salvação em Cristo Jesus. E aqui o autor diz bem claro: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, já não é mais aquele que é nascido da carne, mas aquele que é nascido do Espírito. O nascido da carne não consegue praticar as obras e realizar a vontade de Deus, mas o que é nascido do Espírito, sim. Esse precisa demonstrar na sua vida com as suas atitudes. Eu quis pegar um exemplo no livro de Atos, para nós encerrarmos a mensagem, e que nós cantamos também no nosso momento de louvor, que é o exemplo de Barnabé. Barnabé, um homem natural da ilha de Chipre, cristão, convertido ao Evangelho. Ele era um levita, ele era um judeu levita, mas a mensagem do Evangelho chegou a ele, ele entendeu que Jesus era o Messias prometido, entendeu o plano de Deus para a salvação, e ele se converte. A igreja passa por um momento muito difícil, a igreja de Jerusalém está passando por um momento muito complicado, muitas famílias estão padecendo necessidades materiais, estão precisando de alimentos, e não havia recursos para todos, não havia como conseguir os recursos para alimentar todo aquele povo que estava chegando ao Evangelho. E no capítulo 4 de Atos, no versículo 36 e 37, Lucas, então, o autor de Atos, declara: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós vemos aqui o primeiro ato de bondade de Barnabé. Vendeu um campo, vendeu um terreno que ele tinha,
pegou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos para que fossem comprados mantimentos para as famílias que estavam padecendo necessidade naquele momento. Famílias que tinham problemas para o sustento das suas vidas, o sustento dos seus lares. As esposas perdiam seus maridos, eles morriam, e elas não tinham pensão. Não havia pensão do governo para que elas pudessem se sustentar, elas perdiam totalmente o sustento. E a igreja então estava sustentando essas famílias que ficaram desassistidas. Barnabé pegou uma propriedade sua, vendeu, depositou todo o dinheiro da venda daquela propriedade para que os apóstolos fizessem esta obra, esse ato maravilhoso de bondade. A igreja de Jerusalém começava a ser percebida como uma igreja em que as pessoas tinham atos de bondade, praticavam essas boas obras, e Barnabé estava inserido dentro desse contexto de pessoas bondosas de verdade, porque foram transformadas pelo poder de Deus. Em Atos 9, 27, nós temos um outro testemunho a respeito de Barnabé. Saulo havia se convertido, e Saulo era perseguidor da igreja, mas ele se converteu no caminho de Damasco. E depois que ele passou por esse processo de conversão, ele quis chegar até os discípulos em Jerusalém para falar para os discípulos, para os apóstolos do Senhor Jesus que estavam ali em Jerusalém, para dizer para eles como o Senhor Jesus tinha aparecido a ele, como ele tinha sido transformado pelo Evangelho, mas os apóstolos ficaram com medo. Os apóstolos ficaram com receio, achando que aquilo poderia ser uma cilada, poderia ser uma estratégia, um estratagema para prendê-los, como no passado. Alguns anos antes, o apóstolo, e pouco tempo antes, o apóstolo tinha feito já essa perseguição contra muitos cristãos. Os apóstolos ficaram com medo. E quem foi que deu testemunho de que aquela conversão de Saulo foi real? Versículo 27 do capítulo 9 de Atos. Mas Barnabé, tomando-o consigo, tomando a Paulo, que naquele momento ainda era chamado de Saulo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Logo após a sua conversão, ali mesmo em Damasco, Paulo começou a pregar. Ele começou a falar de forma ousada de que realmente Jesus era o escolhido de Deus, o Messias que deveria vir. Mas foi Barnabé que levou então o seu testemunho como um ato de bondade para auxiliar Saulo ainda naquele momento a ser aceito entre os apóstolos, e a partir dali se tornou o apóstolo Paulo, se tornou um grande missionário, e o próprio Barnabé foi companheiro dele em algumas viagens missionárias. No capítulo 11, nos versículos 22 a 26, nós temos um testemunho maravilhoso ainda de Barnabé, que Lucas faz em Atos a respeito de Barnabé, e esse texto diz: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que testemunho maravilhoso! O Evangelho chegou a Antioquia. Os apóstolos então disseram para Barnabé: Barnabé, vai verificar o que está acontecendo ali em Antioquia. Barnabé chega naquela cidade e começa a ter contato com aqueles irmãos e exorta aqueles irmãos a continuarem firmes, recebendo essa palavra do Evangelho, recebendo essa mensagem maravilhosa. E além de exortá-los, além de confortá-los com o Evangelho, Barnabé então vai
até Tarso, que era a cidade de Saulo. Pega Saulo e fala: Saulo, vem comigo. E leva Saulo para Antioquia para pregar, para dar o testemunho da sua conversão, o testemunho da sua fé. Por todo um ano eles ficaram ali ensinando e pregando a mensagem de amor, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. E foi em Antioquia a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Cristão significa aquele que segue a Cristo. Mas eu quero destacar aqui o testemunho do versículo 24 de Lucas, em Atos. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, para sermos cheios do Espírito Santo. Nós fomos chamados e fomos transformados pelo poder de Deus para termos o coração cheio desta fé e sermos realmente corajosos no nosso testemunho dessa fé maravilhosa em Cristo. E nós fomos chamados para produzir os frutos desta fé, para demonstrar na nossa vida o fruto do arrependimento, o fruto da transformação de uma nova criatura. Foi isso que aconteceu na vida de Barnabé. Isso tem que acontecer na vida de todo cristão, tem que acontecer na sua vida, tem que acontecer na minha vida. Se eu não estiver cheio do Espírito, se eu não estiver cheio de fé, eu não vou poder ter atos de bondade, eu não vou desenvolver na minha vida o fruto do Espírito, que é o amor, com todas os seus atributos e as suas características tão importantes. Você tem tido atos de bondade? Você tem demonstrado às pessoas bondade? Você tem agido com bondade? Você tem sido um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de fé? A palavra de hoje nos desafia a vivermos esta bondade de fato e de verdade. Não adianta ficar falando do amor de Deus da boca para fora. Nós precisamos demonstrar esse amor, e só se demonstra esse amor através da característica do fruto do Espírito, que é a bondade. Tenha atos de bondade, tenha atos de amor, tenha atos práticos para demonstrar esse amor de Deus que te transformou para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus faça com que esse fruto maravilhoso do Espírito amadureça e se desenvolva a cada dia na sua vida, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Irmãos e irmãs, respondendo à palavra de Deus, vamos consagrar as nossas vidas no altar dele, permitindo que ele nos use a cada dia, que ele quebrante a nossa vida, que sejamos realmente servos e servas que demonstrem a bondade do Senhor através dos nossos atos, através da nossa postura, das nossas atitudes no nosso dia a dia. Cante conosco essa música, esse louvor, fazendo desse louvor a sua oração de entrega, de consagração para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se age só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada.
agora agradecendo a Deus por este culto, agradecendo pelas ofertas que estão sendo depositadas durante a semana, e que Deus possa abençoar essas famílias, esses irmãos e irmãs que têm contribuído para que esse ministério continue atuante, continue firme na proclamação do Evangelho. Vamos orar também intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo, pelos enfermos e por essa situação que nós todos estamos enfrentando. Senhor Deus, nós queremos agora, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia. E por aquilo que nós podemos aprender nesta noite a respeito da bondade, a respeito dos atos que nós temos que praticar, demonstrando aquilo que o Senhor fez por nós. Até como um ato de gratidão pelo que o Senhor fez, nós, ó Pai, queremos transmitir aos outros, através das nossas atitudes, esses atos também de bondade que demonstram o caráter do cristão na sociedade, que marcam o nosso testemunho para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas e tem sustentado o ministério desta igreja. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor continue abençoando as famílias desta igreja, os irmãos e irmãs que têm contribuído para que possam, ó Pai, permanecer com este ato também de fé e de liberalidade para a contribuição e para a proclamação do Teu nome, ó Pai, através do ministério desta igreja. Queremos pedir, ó Pai, por aqueles que estão procurando emprego. Queremos pedir, ó Pai, por aqueles que estão passando agora por momentos de indecisão. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa estar, ó Pai, cuidando dessas pessoas de tal maneira que elas possam crer e possam receber a bênção de que necessitam do Senhor. Queremos agora, ó Pai, orar pelos enfermos. Colocamos diante do Teu altar o nosso irmão Ângelo. Pedimos que o Senhor esteja cuidando dele, ó Pai, de cada detalhe, Senhor, da sua cirurgia, do seu tratamento, e que o Senhor possa usar os médicos, ó Pai, fazer com que ele possa, em breve, estar em casa totalmente recuperado. Abençoe também a sua esposa, ó Pai, suas filhas, seus filhos, ó Pai, para que possam todos sentir que o Senhor está cuidando dele e que o Senhor, ó Pai, fará com que ele possa estar brevemente no convívio da sua família. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão sofrendo nesse momento de pandemia, estão, ó Pai, internados, estão, Senhor, passando por problemas relacionados a essa pandemia, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa também as vidas, possa, Senhor, confortar esses corações e que nós possamos, ó Pai, ver muitas vitórias para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas que trabalham na área da saúde, as pessoas que trabalham cuidando desses enfermos. Ó Pai, capacita cada uma dessas pessoas, fortaleça essas pessoas, ó Pai, para que elas continuem atendendo a população com esse desprendimento, com esta boa vontade, com este cuidado com que tem feito. Senhor, toca no coração dos governantes, toca no coração das autoridades, para que elas possam ter sabedoria e consciência no tratamento das questões sociais e das questões de saúde neste momento tão difícil. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos dar a bênção de em breve termos a vacina para este mal, termos, ó Pai, condições de sermos imunizados deste mal, mas que durante esse período que estamos passando de distanciamento, nós possamos também crescer na nossa fé, crescer no nosso aprendizado, crescer, ó Pai, no nosso compromisso com o Senhor. Abençoe cada lar, abençoe cada vida que acompanhou este culto. Nós te pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, o amor, as ternas consolações e a plena comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repousem, amados irmãos e irmãs, sobre cada um de vocês. Repousem sobre todos aqueles que confessam a Cristo como o único Senhor e Salvador, que estão espalhados por toda esta terra, que estão dando o bom testemunho do Evangelho para esta sociedade em que vivemos e que aguardam a vinda gloriosa do Senhor Jesus na consumação dos séculos. Amém.